Fala, coração! Chegamos à aula 30 de literatura para o canal Escolha Educação. Lista de leitura obrigatória Unicamp. A vida não é útil. Ailton Krenak. Ailton Krenak, ambientalista, alguém extremamente ativo, combativo, participativo, está aí nas grandes mídias o tempo inteiro se manifestando. Filósofo, pensador, é alguém que está pensando o mundo, a sociedade em que nós vivemos. Escritor, tem obras de literatura infantil, infanto-juvenil. Nasceu em 1953, está aí na faixa dos 70 anos. Participou da Assembleia Nacional Constituinte, deputados que foram eleitos para elaborar a Constituição de 88. Professor doutor honoris causa, Universidade Federal de Minas Gerais, Federal de Juiz de Fora, a UNB de Brasília. Alguém que tem o quê, né? Um conhecimento respeitado, é o notório saber. Foi eleito em 2023 para a Academia Brasileira de Letras, primeira pessoa, né, dos povos originários, primeiro indígena a entrar naquela instituição. O livro A Vida Não é Útil, pequenininho, livrinho de bolso, publicação da Companhia das Letras de 2020, reunindo 5 textos do Ailton Krenak. Palestras, entrevistas, lives, algumas inclusive do período da pandemia. Beleza? Então foram reunidos nesse livro e a Unicamp vem cobrando. Já foi, continua sendo e continuará nos próximos anos na lista de leitura obrigatória da Unicamp. Tá? Coração, cuidado. Não se trata aqui de um texto literário como algum texto do gênero lírico, poesia do Drummond, alguma poesia Carlos Drummond de Andrade. Não se trata de uma obra dramática para teatro, também não é uma obra narrativa, contando uma história, como as obras do Machado de Assis, por exemplo. É um texto de opinião. Ele é um pensador, ele é um filósofo. Caberia muito bem aqui numa aula de geografia, de filosofia, de sociologia, porque ele vai discutir a realidade. Texto de natureza dissertativa argumentativa. Expõe ideias e usa argumentos para defender essas ideias. Texto que tem que ter coesão, coerência, clareza na argumentação. É aquilo que você aprende para escrever a sua redação. Então o livro vale não só pelo conteúdo, mas também pela forma. Vale a pena a gente discutir as duas coisas, tá bom? Primeiro texto, Não se come dinheiro. Ele vai defender uma tese, ele vai defender uma teoria. Qual é a tese desse texto? Nós, seres humanos, somos a praga do planeta. Que argumento ele vai utilizar para comprovar isso? Nós, seres humanos, caçamos baleia, tiramos barbatana de tubarão, matamos leão e o penduramos na parede só para mostrar que somos mais bravos que ele. Além disso, olha o elemento coesivo. Tudo bem, coração? Para você escrever um texto dissertativo, você tem que usar os elementos de coesão. Não só isso, mas também aquilo. Além disso, aquilo. Além de destruir a natureza, o que os seres humanos fazem? Se matam uns aos outros. Além da matança de todos os outros humanos que a gente achou que não tinham nada, que estavam aí só para nos suprir com roupa, comida e abrigo. Então ele usa um ótimo argumento para comprovar, né, que os seres humanos são sim a verdadeira praga do planeta. E aí ele está falando sobre pandemia. É incrível que este vírus que aí esteja atingindo só as pessoas. Ele vai abordar esse aspecto. Percebam, não matam outros bichos, só os seres humanos. Foi uma manobra fantástica do organismo da Terra tirar a teta da nossa boca e dizer: respirem agora, quero ver. Estamos sendo lembrados de que somos tão vulneráveis.
Coração. Então aqui, né, o papel dele como pensador, como um ativista, é o alerta. Então a pandemia fez com que nós percebêssemos isso. Conclusão: quando o último peixe estiver nas águas e a última árvore for removida da terra, só então o homem perceberá que ele não é capaz de comer o seu dinheiro. Então aquela ganância, né, desenfreada, é acumular riqueza, é acumular dinheiro. Se não tiver natureza, não vai adiantar nada. Tudo bem? E ele é muito incisivo, ele é muito direto, o Ailton Krenak. O dólar que se exploda. Subiu o dólar que se exploda. Ah, o mercado está inquieto, o mercado que se coma. Então não deve ser o mais importante. A gente ouve na mídia o tempo inteiro a preocupação com o dólar, a preocupação com o mercado. Não deve ser essa a principal, a primeira preocupação. E aí ele dá um recado para os bilionários que querem morar em Marte, olha lá, né? Vão logo, esqueçam a gente aqui. E o recado para você lembrar desse primeiro texto: temos que parar de nos desenvolver, desenvolvimento científico, tecnológico, econômico, e começar a nos envolver. É o envolvimento, é a empatia, é se preocupar com o humano. Beleza, coração? Então o recado que ele deixa aí, bem claro e direto, tá? Segundo texto: sonhos para adiar o fim do mundo. Também o título, né, é bem evidente. Usa recursos, além da divisão, da estrutura do texto dissertativo argumentativo, ele vai usar outros recursos. Por exemplo, humor. Como você vai ter esse texto numa prova de língua portuguesa, tem que ficar atento a tudo. Humor amargo, ironia, o agronegócio invadiu o Cerrado, o Xingu, Parque Nacional do Xingu, reserva, né, para a população indígena, virou uma pizza. Uma pizza não, uma empadinha cercada de soja por todos os lados. Então, a febre, né, da economia, do agronegócio, o agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo, vai tomando conta. Vai derrubando a natureza, vai derrubando a árvore, vai acabando com a vegetação, porque tem que plantar soja, tem que exportar, tem que faturar. Essa é a mentalidade que prevalece hoje. Figura de linguagem. E aí ele bate, né? Bate forte. Isso que as ciências política e econômica chamam de capitalismo teve metástase. Ou seja, coração, o capitalismo é um câncer. O que é que está matando o planeta? O que é que está comendo o planeta e matando a humanidade? Capitalismo. Essa mentalidade de que tudo é objeto de consumo. E aí ele deixa claro: vamos ter que nos reconfigurar radicalmente para estarmos, para permanecermos aqui. E aí ele lembra com nostalgia, né, do que é originário. Ele, dos povos originários, com a cultura, né, indígena. Trata-se de uma memória, uma herança cultural do tempo em que nossos ancestrais estavam tão harmonizados com o ritmo da natureza que só precisavam trabalhar algumas horas do dia. Para que tecnologia? Para que inteligência artificial se as pessoas continuam se matando de tanto trabalhar? Tudo bem? Tem lá um filósofo, um pensador italiano, Domenico de Masi, que fala do ócio criativo. Trabalhar menos, não trabalhar mais. E se trabalhar menos, teremos tempo para quê, né? Em todo o resto do tempo, você podia cantar, dançar, sonhar, ou seja, viver como os índios, integrados à natureza. O cotidiano era uma extensão do sonho. Tá? Então, Ailton Krenak, né? Abrindo os nossos olhos, fazendo sempre aquele alerta. Terceiro texto: a máquina de fazer coisas.
Minha decisão, minha particular, individual, de não usar automóvel e combustível fóssil, de não consumir nada que aumente o aquecimento global, não muda o fato de que estamos derretendo. Iniciativas individuais mudam o quê? Se a economia, se o pensamento que prevalece continua o mesmo. É isso. Nas tradições que eu compartilho dos povos indígenas, não existe poder sobrenatural. Todo poder é natural e nós participamos dele. Está aí em destaque, em negrito. Nós, seres humanos, somos parte integrante da natureza. Não somos donos do mundo, nem donos da natureza. A natureza não está a nosso serviço. O planeta está nos dizendo: vocês piraram, se esqueceram quem são e agora estão perdidos, achando que conquistaram algo com os brinquedos de vocês. Pois a verdade é que tudo que a tecnologia nos deu foram brinquedos. O que me faz pensar que essa humanidade imaginária, além de ter uma tremenda infantilidade espiritual, não consegue tecer críticas sobre a sua história. O que a tecnologia nos traz? Brinquedos. Então vejam, né? A natureza nos dá muita coisa. O artificial é aquilo que é criado pelo humano, pela técnica, pela tecnologia. A tecnologia ajuda, mas até que ponto? Até que ponto o que nós temos hoje não é algo exagerado, supérfluo demais? Mas agora que chegou a minha vez, você vem me dizer que acabou a festa? O pensamento, hoje, e já de muito tempo, ele é extremamente individualista. Então agora que chegou a minha vez, eu também quero consumir. Tudo bem? E não estou nem aí para o planeta. É isso que prevalece. Existe um desejo de que essa condição de consumo da vida se estenda por tempo indeterminado. Então você acha que o mundo não vai acabar. Então não precisa adiar o fim do mundo. O mundo não vai acabar. Então eu saio consumindo, sem me preocupar com as consequências. Beleza? O sistema capitalista tem um poder tão grande de cooptação. As pessoas são cooptadas, são completamente dominadas por essa ideologia, por esse pensamento. Qualquer porcaria que anuncia vira imediatamente uma mania. Estamos todos nós viciados no novo. É o novo modelo de celular, é o novo carro SUV, né, elétrico, sei lá mais o que. Tá? Então as pessoas vão consumindo sem se preocupar com mais nada. Né? Ainda no mesmo texto. Eu não sou eterno e não quero me eternizar. Uma outra falácia, né? Uma falsificação da vida, como ele está destacando aqui. Nós queremos prolongar a vida pela ciência e pela tecnologia. A ciência avançou tanto que as pessoas acham que não precisam mais morrer. A ciência, a medicina, criaram uma extensão da vida com 1000 aparelhos. As pessoas hoje querem nascer em hospitais, depois viver blindados quanto à possibilidade de morrer. Isso é uma falsificação da vida. Isso é um artifício, isso é artificial. Na vida natural, e nós somos parte dessa natureza, qual é o ciclo? Nascimento, crescimento, decadência e morte. Não dá para fugir disso. Tá? É só querer se enganar. Por isso, digo que nós somos muito piores do que esse vírus. Olha a ideia que vai se repetindo. Que está sendo demonizado como a praga que veio para comer o mundo. Somos nós, os seres humanos, a gente já viu, né? A praga do mundo. A praga que veio devorar o mundo. Alguns têm consciência disso e gritam desesperadamente. O Ailton Krenak é uma dessas pessoas. Ele vai citar o Gandhi aqui, olha lá. A terra tem o suficiente para todas as nossas necessidades. Ou seja, há batata para todo mundo. Tem pão para todo mundo, tem batata para todo mundo.
Não precisa ter ao vencedor as batatas. O grande problema é quais são essas batatas. Olha lá. Mas se você quiser uma casa na praia, um apartamento na cidade, um Mercedes-Benz, ou seja, consumido cada vez mais, sem freio, não tem limite. Existe piso, mas não existe teto. O céu é o limite. E aí é óbvio, não vai ter para todo mundo. A gente elimina uma parte da humanidade. Ao vencedor as batatas, ao vencido ódio ou compaixão. Percebeu, coração? Então o que você faz, né, com o excluído? Ou você inclui ou você elimina. É o que ele está dizendo aqui. Uma espécie de Big Brother governando o mundo ao gosto do capitalismo. Algumas pessoas sugerem que quem sabe viver no mundo são os ricos, que a pobreza é responsável pela destruição do meio ambiente. É uma afirmação racista, classista, assassina. Tudo bem? E aí a ideia, né, que ele está reiterando, e eu também. Nós e a terra, nós e a natureza, somos uma única e mesma entidade. Quarto texto do livro. O amanhã... Opa, fugiu aqui. Aqui, ó. O amanhã não está à venda. De novo, tudo vira objeto de consumo. Tudo tem seu preço, seu valor econômico. O vírus não mata pássaros, ursos, nenhum outro ser, apenas humanos. Percebam, é a mesma ideia sendo reiterada. Temos que abandonar o antropocentrismo, de que o homem é o centro, de que o homem é o dono de tudo, é o dono do mundo. Tudo está a serviço do humano. Somos piores que a Covid-19. Dizer que a economia, o mercado, o dólar, mais importante, é como dizer que o navio importa mais que a tripulação. Olha a linguagem figurada. Olha a comparação. Coisa de quem acha que a vida é baseada em meritocracia e luta por poder. Essa é a ideologia dominante. É neste mundo que nós vivemos. Ele está gritando um basta, né? Tentando encontrar eco aí para isso ter um basta. Não podemos pagar o preço que estamos pagando e seguir insistindo nos erros. E aí ele deixa claro, essa sociedade de mercado em que vivemos só considera o ser humano útil quando está produzindo. Parou de produzir é o inativo. É gasto. Quando o indivíduo para de produzir, passa a ser uma despesa. Os governos estão achando que se morressem todas as pessoas que representam gastos, seria ótimo. Isso ficou evidente no tempo da pandemia. Milhares de pessoas morrendo, não se comprava vacina, porque a maioria de quem estava morrendo era de idosos. Pessoas que não estavam produzindo. Temos de parar de vender o amanhã. Ele vai citar, né, o Albert Camus, escritor, filósofo, existencialista, argelino. A peste pode vir e ir embora, sem que o coração do homem seja modificado. Olha lá, coração, era desejo dele, né? Tomara que não voltemos à normalidade, pois se voltarmos é porque não valeu nada a morte de milhares de pessoas no mundo inteiro. Problema, voltamos a essa triste normalidade, porque passados, né, alguns anos, tudo continua na mesma, né? A pandemia não serviu de alerta, infelizmente. E a vida não é útil, título do livro, é também o título do quinto texto. Ideia central. Os seres que são atravessados pela modernidade, a ciência, a atualização constante de novas tecnologias, também são consumidos por elas. A proposta de desacelerar nosso uso de recursos naturais pode sugerir a ideia de adiar o fim do mundo. Se não fizermos isso agora, pode ser tarde demais. Aí olha o argumento que ele vai buscar, né? Lá na Bíblia, no Gênesis bíblico, o mito do dilúvio tem um valor, óbvio, simbólico. Então, dilúvio vem para destruir. Quem vai
resgatando um casal de cada espécie. Noé, a Arca de Noé. Então a Arca de Noé é para dizer o quê? É um mundo novo que vai surgir. Só que esse mundo novo repete os mesmos erros do mundo anterior. A humanidade voltou a se comportar da mesma maneira caótica e predatória. Passou a pandemia e tudo voltou a ser do mesmo jeito. O mundo como uma mercadoria. E as crianças já nascem dentro dessa mentalidade. Olha o que ele vai começar a abordar ali. Acho gravíssimo as escolas. Qual é o papel da escola? Reproduzir o sistema desigual e injusto. O que chamam de educação é, na verdade, uma ofensa à liberdade de pensamento, fábrica de loucura. As escolas, assim como os hospícios, assim como, os presídios, têm a mesma estrutura arquitetônica. Michel Foucault, vigiar e punir. Saiu do padrão, é diferente, vai ser punido. Tem que se enquadrar. Os pais renunciaram a um direito que deveria ser inalienável de transmitir o que aprenderam, a memória deles, para que a próxima geração possa existir no mundo com alguma herança, com algum sentimento de ancestralidade. Dois, outros textos que eu vou citar aqui. Eu adoro, uma intertextualidade. Numa das aulas, o direito à literatura, eu cito um conto do Mia Couto, Nas Águas do Tempo. O avô leva o neto para perpetuar a tradição cultural, para preservar os valores da ancestralidade. E o oposto disso, bem atual, série da Netflix chamada Adolescência. Os pais legais e bacanas não sabem o que o filho está fazendo, fechado no seu quarto, cercado de telas dentro de uma cela. Celular, computador, videogame, recebendo, um monte de bobagem, um monte de porcaria de redes sociais e de influenciadores. E aí qual o resultado disso? Tá perto e tá longe, tá muito distante do filho. Que educação é essa? Que mundo é esse que nós estamos hoje, vivendo hoje, tá? E aí, coração, o outro lado, o que os indígenas deixam, viver a experiência de fruir a vida de verdade, deveria ser a maravilha da existência. Mas não é inventando o mito da sustentabilidade que nós vamos avançar. Vamos apenas nos enganar mais uma vez, como quando inventamos as religiões. Tem gente que se sente muito confortável se contorcendo na yoga, ralando no caminho de Santiago de Compostela ou rolando no Himalaia, achando que com isso está se elevando. Na verdade, isso é só uma fricção com a paisagem. Olha lá, coração, é mais um produto, uma mentira muito bem embalada. Você acreditar que isso vai resolver. Não, não vai resolver, porque a economia continua a mesma. A mentalidade que prevalece continua a mesma. E aí ele chega no ponto. Isso partindo da ideia de que a vida é útil, mas a vida não tem utilidade nenhuma. Ela não está a serviço, ela não serve para nada. A vida é tão maravilhosa que a nossa mente tenta dar uma utilidade a ela, mas isso é uma besteira. A vida é fruição. É curtir a vida, é aproveitar a vida, é contemplar a natureza, estar integrado a ela. É isso que os indígenas nos mostram e nos ensinam. Uma dança cósmica que a gente quer reduzir a uma coreografia ridícula e utilitária. Então o que ele está mostrando aqui é um princípio epistemológico. Epistemologia é a ciência do conhecimento, é a visão de mundo. Se não mudar a visão de mundo, não resolve comprar o produto orgânico, tá?
As religiões, a política, as ideologias se prestam muito bem a emoldurar uma vida útil. Quem está interessado em existência utilitária deve achar que esse mundo está ótimo. É um tremendo shopping, você pode comprar. Basta ter dinheiro, você sai comprando tudo por aí. O pensamento vazio dos brancos não consegue conviver com a ideia de viver à toa no mundo. Acham que o trabalho é a razão da existência. Faz pouco tempo eu coloquei uma aula aí sobre o realismo e usei um episódio lá, 15 milhões de méritos, da série Black Mirror. Lembraram? O cidadão que fica pedalando o tempo todo. 3 classes sociais. Quem pedala, trabalha. Quem não pedala, vira faxineiro, são os obesos. E ninguém que está ali pedalando quer ficar a vida inteira pedalando. Qual é o sonho? O sonho é virar celebridade. Perceberam? Então valorizam tanto o trabalho, só que querem se livrar dele. Todo mundo trabalha esperando a hora do happy hour. Todo mundo trabalha esperando o fim de semana. Todo mundo trabalha esperando as férias. Esperando a aposentadoria. Não é uma loucura isso? Tudo bem, coração? Olha lá, eles escravizaram tantos outros que agora precisam escravizar a si mesmos. Não podem parar e experimentar a vida como um dom, uma dádiva. E o mundo como um lugar maravilhoso. O mundo possível que a gente pode compartilhar não tem que ser um inferno. Ele pode ser bom. Vou direto ali porque está em negrito. Está falando, né? O branco julga o índio preguiçoso, porque a mentalidade dele, a epistemologia dele é outra. Talvez o que incomode muitos brancos seja o fato do povo indígena não admitir a propriedade privada como fundamento. A base da cultura indígena não é a propriedade privada, tanto que eles vivem em aldeias, em comunidades. Beleza, coração? Então, Ailton Krenak, né, chega junto, né? Dá o recado direto. É alguém de opinião firme. Unicamp cobrando no último vestibular. Tem ali o trecho, interpretação de texto. Quando eu falo em adiar o fim do mundo, não é a este mundo em colapso que estou me referindo. Este tem um esquema tão violento que eu queria mais é que ele desaparecesse à meia-noite de hoje e que amanhã a gente acordasse em um novo. No entanto, efetivamente, estamos atuando no sentido de uma transfiguração, desejando aquilo que o nego bispo chamou de, olha a palavra, confluências, e não confluências de um lado do outro. Essa exorbitante euforia da monocultura, confluências se opondo à monocultura, que reúne os birutas que celebram a necropolítica, a política da morte, né, sobre a vida plural dos povos deste planeta. Então, aquela política que mata o diferente, que não respeita o diferente. Monocultura, a imposição de um único pensamento. Confluências é o oposto disso, é a pluralidade. Assinale a alternativa que explicita a crítica de Krenak à monocultura. Letra B já está lá destacada. Depois você olha o teste com calma. Tendo dúvida, coração, manda para mim. Bota lá nos comentários. O que eu quero é isso. É um pouco mais de interação. A monocultura, assim como a imposição colonial de um modelo cultural único, se expressa na recusa da pluralidade de povos e culturas. Então você impõe o modelo de sociedade da cultura ocidental cristã, do europeu, aquela visão eurocêntrica. E aí você ignora a existência de quem é diferente disso. Tá? Mais uma, do mesmo vestibular Unicamp. Em Sonhos para Adiar o Fim do Mundo, Ailton Krenak conta que um pajé chavante sonhou que a terra ficaria desolada diante da ação predatória dos homens brancos.
Foi ali que eu atinei que tinha algo na perspectiva dos povos indígenas, em nosso jeito de observar e pensar, que poderia abrir uma fresta de entendimento nesse entorno que é o mundo do conhecimento. Naquele tempo eu comecei a visitar as florestas e por todos os lados os pajés diziam: vocês precisam tomar cuidado, porque o mundo dos brancos está invadindo a nossa existência. Olha lá, invasão. No trecho, as preocupações dos pajés evocam diferença de perspectivas na relação homem-natureza, com a valorização da busca de um conhecimento não predatório. Tudo bem, coração? Tem dúvida aí em alguma alternativa? Manda para mim, por favor, tá? Para terminar aqui, não dá, né, para fugir da intertextualidade, tá? Saudoso Renato Russo, da Legião Urbana, tá? Minha adolescência eu passava lá ouvindo Legião Urbana e a música Índios é maravilhosa, né? Ele dá voz pro índio. Antes do Ailton Krenak aparecer no cenário, tá? Tava lá o Renato Russo colocando a voz do índio aqui. Quem me dera ao menos uma vez ter de volta todo o ouro que entreguei a quem conseguiu me convencer que era prova de amizade se alguém levasse embora até o que eu não tinha. Quem me dera ao menos uma vez esquecer que acreditei que era por brincadeira, que se cortava sempre um pano de chão de linho nobre e pura seda. Quem me dera ao menos uma vez explicar o que ninguém consegue entender, que o que aconteceu ainda está por vir e o futuro não é mais como era antigamente. Quem me dera ao menos uma vez provar que quem tem mais do que precisa ter quase sempre se convence que não tem o bastante, fala demais por não ter nada a dizer. Entender como um só Deus ao mesmo tempo é três. Quem me dera ao menos uma vez, como a mais bela tribo dos mais belos índios, não ser atacado por ser inocente. Então, um texto belíssimo, vale a pena ouvir a música, tá? Profundamente, né, crítica, e para você refletir, para você pensar, tem tudo a ver, né, com os textos do Krenak. Outra que é menos conhecida, Arnaldo Antunes, dos Titãs, depois carreira solo, né? Volte para o seu lar, falando sobre a colonização. Aqui nessa casa ninguém quer a sua boa educação. Nos dias que tem comida, comemos comida com a mão. E quando a polícia, doença, distância ou alguma discussão nos separam de um irmão, sentimos que nunca acaba de caber mais dor no coração, mas não choramos à toa. Aqui nessa tribo ninguém quer a sua catequização. Falamos a sua língua, mas não entendemos seu sermão. Nós rimos alto, bebemos e falamos palavrão, mas não sorrimos à toa. Aqui nesse barco, ninguém quer a sua orientação. Não temos perspectiva, mas o vento nos dá a direção. A vida que vai à deriva é a nossa condução, mas não seguimos à toa. Volte para o seu lar, volte para lá. Então, de novo, né, colocando a perspectiva do indígena, daquele que foi invadido, daquele que foi dominado, aculturado e massacrado. Tá? Então a beleza da canção, a poesia da canção, uma linguagem poética aí. E aí, último, né? Também você pode ir atrás, um outro texto do Arnaldo Antunes, aquele anterior a Marisa Monte gravou. E aqui tem, né, Inclassificáveis, tem uma belíssima gravação com o Ney Matogrosso. Olha o que ele está dizendo, coração. É a questão da Unicamp que a gente acabou de ver. Não há sol, há sós. Não existe um único sol, existem sóis. Não existe uma única cultura, monocultura. Existem várias culturas. Não existe sol, calor, alegria, tesão, felicidade, sozinho. Só existe plural, misturado. E aí baila comigo da Rita Lee. Se Deus quiser, um dia eu quero ser índio. Belezinha, coração? Então, valeu aí a paciência. Aquele abraço. Fui.